por que que politizou tanto, galera, a sociedade? Antigamente a gente não via galera falando de política igual hoje. Porque o país está indo pro buraco, essa que é a verdade. É impossível você não falar de política quando tem alguém estourando o vidro do teu carro, quando você já está pagando mais de 40% de imposto, quando é recorde de falência no Brasil. Faz o seguinte raciocínio. Isso aqui que o Cariani falou que ele gostaria de falar. Ah, eu quero falar do fitness, do bem-estar, da suplementação. Faria sentido ele ficar falando disso na Venezuela, galera? Ficar aqui vendendo cupom da G-Pharma com o pessoal matando cachorro para comer na rua? Faria o pessoal vendendo tudo que tem para ir para outro país? Ele falar de whey de 1 quilo quando o pessoal está comprando frango no mercado negro? Faz sentido isso? Até quando essa bolha dele vai funcionar? Essa bolha... Fala, galera. Eu vou reagir aqui a um vídeo que eu achei interessante sobre o Cariani se manifestando sobre política e por que que eu discordo dessa fala dele, né? Vamos lá, então. Monark mandou R$22. Cariani, você chamaria o Monark para mandar aquele treinão? Ai, ele tá no Brasil. Ó, não quero entrar em polêmicas, mas assim, desde o dia que eu sofri muito por, no passado, ter me envolvido com questões políticas, eu não me envolvo mais. Porque a minha missão não é política. A minha missão é de saúde, fitness e wellness, tá? Não é minha missão. E infelizmente nós estamos vivendo um momento no país que virou guerra de partidos. E parece clube de futebol. Então, não quero mais saber disso. O Monark, ele é um ativista político. O Monark como pessoa. Cara, todas as vezes que eu encontrei o Monark, ele foi 100% comigo. 100%. Educado, gente boa, tudo mais. Agora, provavelmente, se eu me encontrasse com o Monark, ele ia falar sobre política, sobre isso, sobre aquilo, e eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero falar sobre treino, nutrição, metabolismo, saúde, negócios, empreendedorismo, carreira, estudar, profissão, essas coisas. Então eu acho que não haveria sinergia de assunto, entendeu? E aí, se não há sinergia de assunto, não há por que nós realizarmos algo juntos. Mas tenho muito carinho da pessoa Monark, que sempre me tratou muito bem. Então, o que aconteceu, né, galera? Contextualizando aqui, na época que o Cariani entrevistou o Bolsonaro, junto com o Muzi e com o Júlio, no podcast deles, ficou ali subentendido que eles são pessoas mais à direita, né? A maromba inteira é à direita, se tu parar pra pensar. É só tu olhar os comentários, assim, quem as pessoas seguem, quem o Sardinha segue, quem o Júlio segue. A maioria da maromba é à direita e eu acho que isso tem a ver com a maromba estar relacionada com a meritocracia, né? Tipo, você naturalmente tem uma inclinação à direita porque você é acostumado a ser recompensado pelo seu esforço, ao contrário da esquerda que gosta de receber sem esforço, né? Mas qual o problema do raciocínio do Cariani? O que aconteceu? Na época que rolou isso, ele perdeu o patrocínio, ele sofreu um mini cancelamento, vieram atrás, o sistema veio atrás dele com unhas e dentes. E hate em cima dele, aquela investigação que linkaram ele com uma parada nada a ver também, do PCC, não tem como a gente afirmar, mas se eu chutasse, eu diria que tem a ver com esse posicionamento político dele, né, terem ido para cima dele por causa de uma coisa nada a ver, assim, e ele teve prejuízo, ou seja, no bolso dele, doeu aquela entrevista com o Bolsonaro, e ele não teve ganho nenhum, ele só teve prejuízo financeiro. E aí o raciocínio do Cariani, ele faz sentido a curto prazo, porque ele tá pensando em proteger ele, proteger a família dele, proteger o patrimônio dele. Cara, o que eu ganho apoiando esses políticos que mudam de ideia o tempo inteiro? Eu vou aqui me queimar, o cara faz uma traição lá na frente. Isso eu entendo ele tá preocupado em garantir o futuro dele e o bolso dele, né? Ele só tem a perder, isso é verdade. Agora, né, por que eu discordo desse raciocínio dele? Por que que politizou tanto, galera, a sociedade? Antigamente a gente não via galera falando de política igual hoje. Porque o país está indo pro buraco, essa que é a verdade. É impossível você não falar de política quando tem alguém estourando o vidro do teu carro,
quando você já está pagando mais de 40% de imposto, quando é recorde de falência no Brasil. Faz o seguinte raciocínio, isso aqui que o Cariani falou que ele gostaria de falar, eu quero falar do fitness, do bem-estar, da suplementação, faria sentido ele ficar falando disso na Venezuela, galera? Ficar aqui vendendo cupom da G-Pharma com o pessoal matando cachorro para comer na rua? Faria o pessoal vendendo tudo que tem para ir para outro país? Ele falar de whey de 1 quilo quando o pessoal está comprando frango no mercado negro? Faz sentido isso? Até quando essa bolha dele vai funcionar? Essa bolha que ele criou do vidro blindado e do condomínio fechado. Vocês entendem o que eu quero dizer? É lento o processo. Por enquanto, ele ainda está podendo se blindar. Todos os carros que o Júlio, que o Mauricião tem, é tudo vidro blindado, galera. Então, é tudo condomínio fechado, é apartamento com segurança armada, é academia privada. Então, aí é fácil você não se meter com a política, entendeu? Mas o que eu acho que vai acontecer um momento, cara? Chega um momento que é inevitável, você não consegue não se meter. Porque se o Brasil continuar no caminho que tá, galera, ou o Cariani vai ter que se mudar para os Estados Unidos e ficar de lá tentando vender cupom da Growth, que acho que não vai dar muito certo, né? E por mais que ele ganhe ali seu R$1 milhão por mês, se o dólar for a 7, for a 8, a renda do Cariani cai em questão de 30%, 20% em um ano, entendeu? Então ele vai sentir no bolso, sim. Então, esse raciocínio dele de proteger o bolso dele, não se metendo em política, ele funciona a curto prazo. A curto prazo ele tá coberto de razão, ele só vai lucrar. Mas a longo prazo, infelizmente, o cerco vai se fechando, entendeu? É tipo um sapo na água fervendo. Você só vai notar quando tu tiver que ir embora do Brasil. E a realidade, ela bate na porta, galera. Não tem como você ignorar o país que você vive e o narco-estado que virou isso, e PCC envolvido em tudo. E tanto que tentaram linkar ele ao PCC, entendeu? E o Cariani já é a prova disso. Vocês lembram uma vez que o Mauricião contou ali que foi assaltado quando parou numa farmácia, né? O carro blindado dele não protegeu ele disso. O carro blindado não te protege quando você desce para ir numa farmácia. Então, longe de mim, óbvio, né? Bate na madeira, Deus queira que nunca aconteça nada com ninguém da nossa família, da sua família, da minha família e muito menos da família deles. Mas vai chegar um momento que a realidade vai bater na porta e não tem mais como tu ter esse posicionamento, não vou falar de política. Aqui, galera, não sei se vocês lembram, uma situação que o professor Valdemar Guimarães passou, eu vou trazer aqui porque eu acho interessante esse caso. Eu me encontrasse com o Monark, ele ia falar sobre política. Não sei se vocês sabem, o professor Valdemar Guimarães, ele teve um filho assassinado durante um assalto à mão armada. Isso há muitos anos, acho que tem uns 10 anos já. E óbvio que a culpa é do bandido, mas o país que a gente mora, todo mundo está sujeito a isso, galera. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já foi assaltado, teve celular roubado, e só está aumentando. Eu já tive meu vidro estourado dirigindo em São Paulo, entendeu? Uma hora a gente não consegue mais ignorar a realidade. Você não consegue viver numa Venezuela, numa Argentina falando de wellness, Cariani. Uma hora não vai mais dar de você falar de wellness quando a sua população, o seu público, não tem dinheiro sequer para fazer o mercado, entendeu? E às vezes, eu sei que você convive só com pessoas de alto poder aquisitivo, mas a realidade do brasileiro é essa, é o assalto, é não conseguir fazer o mercado no mês. E eu vou dar play aqui no vídeo do Valdemar, depois eu vou voltar a falar do Cariani aí. Que o meu filho tenha morrido como um herói. Por que ele foi um herói? Todos nós sabemos que não se deve reagir a um assalto, porque, afinal de contas, nós estamos reféns da marginalidade. Mas o Gabriel era uma pessoa inconformada, ele sempre foi inconformado. E mesmo sem condições técnicas, ele reagiu para a defesa da sua causa, para a defesa da sua imperialidade, da sua moral e dos seus bens. Ele deu a própria vida. Eu acho, meu amigo Guilherme, isso uma grande vergonha. Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu tenho uma profunda formação militar, onde aprendi a probidade e a lealdade. E conclamo os meus amigos, que hoje são tenentes-coronéis do Exército, a se levantarem e a fazerem alguma coisa
porque da forma com que está, qualquer governo que venha substituir esse, não se enganem, qualquer governo que venha substituir esse será apenas um pouco mais ou um pouco menos corrupto. Nós necessitamos sim de um general do saco roxo e ou de empresários ilibados que saibam o que é gerir e administrar. Engraçado, né, galera? Um vídeo de 10 anos atrás que cai como uma luva hoje em dia. Parece que o Valdemar gravou isso falando do mundo que a gente tá, né? E você viu o que ele falou aqui no final? Ou empresários ilibados. Quem que é um empresário ilibado? É você, Cariani. Você é um empresário ilibado, entendeu? Então, há 10 anos atrás, foi com o Valdemar isso, esse apelo que ele fez pro Brasil, entendeu? E óbvio que você nem era famoso na época, Cariani, mas parece atual o vídeo do Valdemar e eu apoio 200% tudo que ele falou. Enquanto a população de bem, um empresário ilibado que saiba gerir, que você, no caso, Cariani, não estou dizendo que óbvio que ele não estava falando de você, porque eu acho que talvez ele nem te conhecia na época. Mas olhem que coincidência, galera. Essa situação que o Valdemar passou há 10 anos atrás cai como uma luva para a situação que o país está vivendo. E assim, o Cariani e outros pessoal aí da maromba, eles não têm noção do poder que eles têm, entendeu? Eu entendo, Cariani, que você teve prejuízo aí e tal, na época do Bolsonaro. Eu também não endosso o Bolsonaro, não colocaria minha mão no fogo por ele, mas eu apoiaria você, Cariani. Você é um cara que eu apoiaria, entendeu? Porque você já vem provando que você é um cara ilibado. Inclusive os seus haters, Félix, aqueles outros caras que você treteou, todas as pessoas que eram de bem se acertaram com você. Porque é questão de tempo, as pessoas se acertam quando elas estão na razão. O único que não se acertou com você é o Fake Net lá, que aquele cara eu também não ponho a mão no fogo. E esse caso que ocorreu recente aí do laboratório da Fleury, não sei se vocês acompanharam, que os caras pisaram na bola com o Cariani, foi ele falar com o público dele, o laboratório entrou na linha, entendeu? A Fleury fez o exame dele dar certo de uma hora para outra. Que coincidência, né, Fleury? Foi o pessoal te cobrar que aí tudo funcionou. Imagina se isso que aconteceu com a Fleury, com o exame de sangue do Cariano, fosse um aumento de IOF. Fosse, tipo, a galera foi lá, PEC da blindagem, na surdina, o Cariani grava um stories, galera, estão querendo se blindar, galera, estão querendo aumentar IOF, a Whey vai aumentar de preço, porque é tudo produto matéria-prima importada, galera, estão passando não sei o que vai mais imposto no seu lombo, estão passando não sei o que vai levar para evidência à falência. Parece complexo isso que eu tô falando, mas pro Cariani, que gere sei lá quantos CNPJs, ele sabe de tudo isso, ele sabe de toda a extorsão que ele e os outros empresários passam. Que o empresário no Brasil, ele faz milagre, né, para dar certo. Então, se eu, óbvio, não sou ninguém para dar conselho, né, mas eu ficaria muito feliz se o Cariani, ao invés de ter recuado desse cancelamento que ele sofreu na época do Bolsonaro, agora, com o tamanho que ele tá, com o tamanho que o Valdemar tem, com o tamanho que outros caras da maromba têm, Felipe Franco, Toguro, até o próprio Gorgonoide, que é bem de direita também, essa galera se unisse e começasse a bater de frente, entendeu? O alcance que vocês têm, galera, vocês podem mudar o rumo, do mesmo jeito que o Felca fez os caras passar uma lei cavalo de Troia em 2 dias. Se vocês, com a influência que vocês têm, por coincidência o Felca até tá junto agora com o Cariani, né? Com a influência que vocês têm, vocês começassem a apontar essas maracutaia e CPMI do INSS, elegesse um cara lá para bater de frente com essas coisas, endossado por vocês, entendeu? Cara, eu ia ver uma mudança, entendeu? Do mesmo jeito que o Felca fez a coisa andar, você acha que o Cariani não consegue fazer uma coisa andar? Não consegue fazer os caras peidar no aumento de imposto, peidar no IOF, peidar numa PEC da blindagem, fazer uma prisão de assaltante do INSS acontecer? Então, eu acho que o Cariani não tem noção do poder que ele tem. Ele pensou a curto prazo no prejuízo que ele tomou lá com o Bolsonaro, né? A realidade vai bater na porta, do mesmo jeito que bateu na porta aqui pro Valdemar, que já bateu na minha porta quando eu fui assaltado, todo mundo aí que já foi assaltado. Não vai dar de ficar falando de wellness para sempre num país que está colapsando. Essa aqui é a mensagem.
Você pode tentar... não, é que a nossa geração não pegou isso, mas o Brasil já passou pelo que a Venezuela passou, pessoal. Nossos pais, teve uma época que eles sacavam o salário e iam na hora seguinte, não dava nem de esperar o dia seguinte. Iam na mesma hora encher o tanque e fazer o mercado, porque o preço mudava no dia seguinte. Era inflação de 50% ao mês. A inflação ela era medida ao dia. Então, a gente não tem memória disso, então a gente acha que nunca vai acontecer. Mas já aconteceu, e não faz muito tempo. Fazem 30, 40 anos que aconteceu isso, entendeu? Então, o Brasil já colapsou uma vez, está se encaminhando para colapsar. O PCC, vocês viram aí a morte do delegado, né? O delegado assassinado na Praia Grande. Aqui o Valdemar passou por uma tragédia, a Mauricião já foi assaltado, todo mundo conhece alguém assaltado, é imposto em cima do imposto, é dívida impagável. Vai chegar um momento que você não vai conseguir ficar na sua bolha do apartamento com segurança armada, com vidro blindado, falando de wellness, quando ninguém mais consegue fazer mercado. Então, se eu pudesse fazer um apelo aí pra galera da Maromba, que a gente sabe que é todo mundo de direita aí, né, tirando as exceções, vocês começarem a ter voz, entendeu? Não digo eleger alguém, mas começar a se posicionar, não para quando alguém atrasa seu exame de sangue, mas quando alguém tenta enfiar um imposto no rabo da população, tenta censurar, esse tipo de coisa. Se a Maromba se unisse, né, se esses influenciadores se unissem, do mesmo jeito que o Valdemar fez o apelo aqui na época, de empresários ilibados tomarem uma atitude, eu vejo uma luz no fim do túnel, né? Porque vai chegar um momento que não vai mais dar de ficar numa bolha, galera, infelizmente. Então o vídeo é isso. Eu sou novo no YouTube, quem quiser se inscrever aí, dá uma força. Valeu, pessoal, um abraço.